Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queridos, a graça e a paz do nosso Senhor, nós estamos alegres por cada pessoa que está aqui nessa noite, mas também por aqueles que estão nos ouvindo através das redes sociais, que estão cultuando ao Senhor também. Queremos dar aqui a nossa saudação ao nosso pastor, presidente, pastor Gilvan, que está em casa, com certeza ele está ligado, celebrando ali do seu lar com a irmã Jesus, estão recuperando, cremos que logo estarão conosco novamente. Esse ano nós temos voltado como igreja o nosso olhar para um tema específico. Os irmãos já aprenderam qual é? Igreja, corpo vivo. Vamos repetir? Igreja, corpo vivo de Cristo, que é o cabeça. E quando nós olhamos para o mundo, nós percebemos um mundo que está lidando com morte. Morte física, mas também morte espiritual. Um mundo que em todas as direções sofre aflições. Quando olhamos para todos os lados, nós vemos pavor, medo, angústia, clamor. E isso tem inquietado os corações, inclusive os nossos. Somos humanos, somos afetados com isso. Mas graças ao nosso bom Deus, nós temos a sua palavra. E o salmista no Salmo 119 e 114 diz: Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Eu espero. Você espera na palavra do Senhor? Ela é a luz para o teu caminho. Então, como ser igreja viva num cenário onde respiramos só morte? Como viver essa vida que Jesus nos deu, essa vida dada por Jesus, de forma assim plena, com o nosso olhar vislumbrando as coisas do alto, olhando para aquilo que é eterno. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 14, nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos. A palavra do Senhor diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amém, irmãos? Você crê nisso? Diga amém. Isso é uma promessa de Jesus Cristo para nós. E nessa ocasião, parece que Jesus havia sentido que algo estava diferente nos seus discípulos. Aqueles homens estavam transparecendo no seu semblante para Jesus
tristeza, angústia, perplexidade. E Jesus sabia que ali se tratava exatamente da angústia do coração deles pela partida de Jesus que se daria em breve. No final do capítulo 13, Jesus está ali ceando com os seus discípulos e ele reafirma naquele texto que era necessário que a promessa se cumprisse, era necessário que ele fosse até a morte de cruz. E esse era um tema que Jesus sempre deixou muito claro para os discípulos. Os evangelistas mostram isso. Mateus, no capítulo 12, verso 40, Jesus diz assim: assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Em Marcos, Jesus novamente falando aos seus discípulos, no capítulo 9, verso 31, ele diz: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, que o matarão, e depois de 3 dias ressuscitará. Em Lucas, Jesus novamente falando aos discípulos, ele diz no capítulo 9, verso 22, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelas autoridades, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e ressuscite ao 3º dia. Mas mesmo com essa clareza, na exposição, no falar, mesmo assim, quando de fato chegou perto do dia da sua partida, aqueles homens tremeram nas bases. Eles se atemorizaram, eles ficaram perplexos. E Jesus, ele olha para aqueles discípulos com um olhar tão sereno e singelo. E Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Eu não sei o que tem causado espanto ou perturbação de espírito na sua vida, mas seja o que for, Jesus tem uma palavra para a sua vida. Deus, ele tem na sua palavra o refrigério para as nossas vidas. E enquanto Jesus apresentava essa palavra de encorajamento para aqueles discípulos, o Espírito Santo pretendia que essa palavra alcançasse, como tem alcançado, todas as gentes em todos os tempos, em todo lugar, inclusive a mim e a você. Essa é a missão do Espírito Santo, tornar essa palavra viva a todo homem em todo lugar. Nesse texto nós percebemos claramente pelas palavras de Jesus que ele estava exortando ou aconselhando ou encorajando aqueles discípulos, porque os momentos finais se aproximavam. Era necessário então instruir, orientar os seus discípulos acerca daquilo que viria, de que iria acontecer e de que eles deveriam estar preparados para a separação, mas também preparados para a sua volta, Jesus queria mostrar-lhes, acima de tudo, que havia algo muito mais completo, havia algo mais pleno, que eles não deveriam estar com os olhos focados ali na morte de Cristo. Jesus queria revelar-lhes o céu, algo que estava sendo preparado por ele. É interessante que falar de céu hoje parece que para alguns tem soado como algo arcaico, retrógrado, ultrapassado, pouco intelectual, a ponto de repente as pessoas até dizerem assim: Deus me livre para o céu, por estarem tão acostumados
ou vivenciando, ou eternizando essa realidade aqui. E isso se reflete muitas vezes nos púlpitos das igrejas. Quando pregadores que deveriam exortar a igreja a se preparar para a vinda do noivo, quando então estaremos encontrando, como noiva, encontrando a noiva, fazem o contrário. Encorajam as pessoas a como viver melhor nesse mundo, a como se agarrar nele, a como permanecer nele, inclusive, deixando de cultivar na mente, no coração, o desejo pelo céu. Eu sou de uma geração que não é a geração do pororororó. Eu sou da geração do no perpassar da vida, aqui avista-se um portão. Foi Deus que fez com seu amor portal da salvação. Milhares nessa porta já passaram para o além. Qualquer criança pode abrir e atravessar também. Isso era o que nós cantávamos na EBD. Levava desde a infância a entender que o céu é o melhor lugar e que aqui nós somos apenas peregrinos em terra estrangeira. Eu não quero ser fatalista, irmãos, mas nós, como corpo de Cristo, precisamos cada vez mais nos adornar como noiva, que aguarda ansiosa o dia glorioso do Senhor Jesus, porque o Senhor vem, Ele vem, e parece que a coisa está andando a passos largos. Para tanto, o Senhor Jesus instrui aqueles discípulos e instrui a nós hoje, sua igreja, enquanto estamos aqui à sua espera, enquanto aguardamos a vinda do Senhor, como devemos aguardar a vinda do Senhor? Eu separei aqui 3 coisas que a igreja precisa, nós como igreja viva, precisamos saber. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Primeira coisa que nós precisamos saber é que a igreja deve viver essa fé, a sua fé no Deus vivo. A igreja precisa andar em fé. A igreja, corpo de Cristo, corpo vivo, ela é diferente do homem ímpio. Ela não se molda pela fé vazia do mundo. Jesus olha para aqueles homens, vendo aqueles rostos, homens tão angustiados. Jesus olha e diz: não se perturbem. Jesus não estava condenando aqui a preocupação daqueles discípulos, e nem muito menos a angústia deles. Esses sentimentos, eles são comuns a nós, seres humanos. Jesus, quando esteve na terra, passou por isso. Diz o próprio evangelista João, que quando Jesus viu seu amigo Lázaro lá na sepultura, foi o que ele fez? Chorou. Ele chorou. Ele teve esse momento de angústia. Mas o que Jesus quer dizer quando coloca que eles não devem estar perturbados? Ele quer dizer: olha, creiam em mim, creiam em mim. Vocês já foram avisados do que acontecerá depois. Vocês já sabem que eu vou para a cruz, já sabem que eu vou passar ali 3 dias, mas vou ressuscitar. Vocês já sabem disso.
É como se ele estivesse dizendo: vocês já sabem o final da história, no final eu venço e vocês vencerão. Meu irmão, você já sabe o final da história. Nós sabemos o final da história. Não há motivo para estarmos perplexos. A Bíblia está contando mesmo que as coisas vão acontecer, e elas estão acontecendo, e nós sabemos o final. Jesus promete a vitória no final. Jesus tem vitória no final para aquele que o ama e o ama até o fim, diz a palavra de Deus. Nós precisamos somente crer que nós servimos um Deus vivo, um Deus que está no controle de toda a história, no controle das nossas vidas. Nós cremos num Deus que não muda, que Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Esse é o Deus que nós cremos. E aí eu te digo que você e eu precisamos se apropriar dessa verdade e viver essa verdade. Viver de forma plena. Quando Moisés estava no deserto, que ele foi então encontrar com Deus no meio da sarça ardente, Moisés cheio de temor, cheio de dúvidas, cheio de receios, e ele diz: Senhor, quando os egípcios perguntarem quem foi que me enviou para libertar o povo, o que é que eu vou dizer? Quando eles questionarem quem me mandou aqui, com que autoridade? Deus disse assim: diga a eles que o Eu Sou te enviou. O Eu Sou te enviou. Esse é o Deus Eu Sou que nós servimos. Ele é o Deus que está além do próprio universo. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, é o indefinível. Deus é indefinível. Nenhuma mente pode sondar a Deus. Nenhum conhecimento humano pode chegar a Deus. O evangelista de João apresenta pelo menos 7 momentos na vida de Jesus em que ele utiliza esse mesmo termo referindo-se a ele, o termo Eu Sou. Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida. Quando nós olhamos para essas afirmações de Jesus, meus irmãos, nós temos segurança. Nós temos segurança que a nossa vida está para além dessa vida terrena aqui. Eu tive o privilégio talvez alguns não considerem privilégio, para mim foi privilégio, de estar presente nos últimos momentos de vida, tanto do meu pai como da minha mãe. Para mim foi um privilégio. E eu lembro que estava no hospital com meu pai, e ele estava sem falar nada, tinha tido um derrame muito fulminante, e nós aguardando ali o milagre. E de repente estávamos eu e ele, e chega alguém, um amigo seu de muitas datas, para visitar, e quando ele abre a porta, do nada assim a boca dele se abre e diz: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu disse: rapaz, o teólogo falando sobre John Bunyan, diz que se abrisse John Bunyan pelo meio, ia se derramar a Bíblia. Naquele momento eu exultei quando vi meu pai
abrindo a sua boca para dizer as últimas palavras, a palavra de Deus. A palavra de Deus. Que maravilha, Senhor, poder participar desse momento. Com minha mãe não foi diferente. Resignada, tranquila. Ela disse: Jair, será se Deus já está me chamando? Eu disse: não, mãe, não. Ela teve um sonho muito assim, parecido com isso, né? Será se Deus está me chamando? Eu digo: não, mãe, Deus não quer a senhora lá agora, não. Isso era o desejo meu, né, terreno. Mas no íntimo ela sabia que Deus estava chamando. Estava chamando. Estar em Deus, crer em Deus, dar essa confiança ao crente até no tempo da morte. Ouvindo o pastor uma vez dar um testemunho de uma enfermidade muito grave que ele havia tido. E ele disse que passou um tempo angustiado, mas quando chegou um tempo mesmo que ele viu que o negócio se afunilou, Deus simplesmente deu ali a ele um descanso mental, de entender que melhor é com o Senhor. Isso aqui é uma evolução, né? A gente precisa chegar a esse nível. E ele não morreu. Contando a história. Não tinha chegado a esse nível de entender que melhor é estar com o Senhor. Lá sim é plenitude. Mas o mundo rouba ou quer tentar roubar o nosso coração para ficar apegado aqui. Eu já disse o escritor que Deus faz as coisas de forma tão assim especial, que quando nós vamos envelhecendo, nós vamos adquirindo uma série de pequenas enfermidades. Sabe o que é isso? É Deus tirando as nossas raízes, tirando aos poucos a nossa raiz. Isso é tremendo. Voltando para o texto, a via de regra, quando as pessoas passam por momentos assim de angústia, tribulação, elas começam a fraquejar na fé. E muitas vezes vai acontecer com os crentes também. Duvidar da onipotência de Deus, do seu cuidado. E aí, às vezes, há muitos que fazem pelo menos duas perguntas. Por que Deus permite que isso aconteça? A outra é: aonde está Deus nessa hora? Quem já era nascido aqui em 2001, viu no dia 11 de setembro daquele ano, a tragédia lá nos Estados Unidos, no World Trade Center. Radicais terroristas do Oriente vieram e destruíram aqueles prédios. E alguém perguntou para uma cristã muito conhecida nos Estados Unidos, aonde estava Deus naquele momento? Ela disse simplesmente que Deus estava fora. Deus estava fora. Deus estava fora das vidas, dos corações. Havia sido expulso dos lares. Foi colocado do lado. Muitas vezes acontece quando passamos por tribulações, angústias. Naturalmente, se pergunta se Deus abandonou. Duvida-se do seu poder, da sua bondade. Mas Ele está dizendo aqui para os seus discípulos e dizendo para nós: creia em mim, creia em Deus. Creia em mim. Continue crendo, meu irmão. Continue confiando. Em detrimento das adversidades, continue crendo em Deus. Sustentando. Não larga o teu Deus, não. Porque Ele não larga de ti. Ele não larga de ti. Nós é que muitas vezes queremos soltar o nosso lado da corda.
Quando meus filhos estavam aprendendo a nadar, eles sabem um pouco, mas já sabem. Eu ficava, como todo pai deve fazer isso, dentro da piscina. Pula, pula, pula. E a criança fica reticente, né? Ela fica assim, até que vem aquela coragem. E ela pula e se joga nos seus braços. E o papai diz: papai te pega, eu te sustento. O Senhor faz assim conosco. Ele deseja que nos lancemos sem reservas, crendo nele, confiando de todo o coração. O profeta Isaías, no capítulo 45, verso 10, diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te sustento, eu te ajudo com a minha destra fiel. O Senhor é contigo. A igreja precisa se apropriar dessa fé genuína em Deus. Segunda coisa que Jesus nos ensina aqui é que a igreja, ela deve crer na volta de Cristo. Verso 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Ao tempo que Jesus fala da sua ida, ele anuncia a sua volta. Você sabia que essa doutrina da volta de Cristo, ela é fundamental na vida da igreja? Por algumas peculiaridades. Uma delas é que quando eu creio na volta de Cristo, eu vivo esse anseio pela volta de Cristo, eu também anseio ser santo, como uma noiva sem mácula. Eu quero esperar o noivo em santidade. Então eu vou viver a cada dia essa fé de forma crescente, e eu vivo isso não porque eu quero ser salvo, mas porque você que entregou sua vida a Jesus é salvo. Então o salvo, ele vai querer viver uma vida santa, para agradar ao seu Senhor, para esperar o seu Senhor com vestes nupciais. Sabe o que mais essa doutrina da volta de Cristo é importante para a vida da igreja? Porque a igreja vai se envolver na pregação do Evangelho, em mostrar a graça salvadora de Jesus para o perdido, porque sabe que o tempo urge, sabe que sem Cristo o homem está perdido, sem Deus ele é um miserável que vai para o inferno. E por isso a igreja que espera a vinda de Cristo e crê nessa vinda, vai trabalhar para que outros também cheguem ao conhecimento da graça de Cristo. Quanto mais que vemos que esse dia se aproxima. Sabe o que mais acontece? Quando nós cremos, ansiamos pela vinda de Cristo, nós nos apegamos menos às coisas terrenas. Quando eu digo apegamos menos, é porque naturalmente, pecaminosamente, nosso coração já é apegado demais. Então, o que Cristo faz em nossa vida é uma desconstrução do que o diabo quis construir em nós, ou destruir, né? Porque fomos feitos perfeitos, à semelhança de Cristo. Mas o pecado fez e trouxe todas essas mazelas, inclusive o nosso apego a essa terra, apego às coisas materiais.
Mas quando nós olhamos para o alto, olhamos para o Cordeiro que vem, então nós agora começamos a fitar o nosso olhar naquilo que é eterno, no tesouro eterno, e onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba, e é onde deve estar o nosso coração. Alguém disse certa vez que, uma frase que virou um jargão popular, dizia assim: viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Mas na verdade o correto é: viva o dia de hoje como se Cristo voltasse hoje mesmo. Como se a sua vinda fosse iminente, a qualquer momento. A igreja do Senhor precisa viver essa espera de forma vigilante, sábia, santa, temente a Deus. Terceiro lugar, uma igreja que é um corpo vivo, ela deve crer que a sua morada é nos céus junto com Deus. Eu creio no Deus, eu sei que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, mas a minha morada já está reservada com Ele no céu. Jesus diz aqui que vai preparar a morada. Pastor Charles Swindoll, no seu comentário ao Evangelho de João, ele diz que algumas versões bem passadas colocava esse moradas como, ou dizia naquela versão, mansões. Vou preparar mansões. Só que isso fica meio problemático. Por quê? Porque nutria no coração de muitos o desejo de possuir, ou o anseio de possuir um castelo lá no céu. Era como se estivesse transferindo o seu materialismo frustrado daqui para aquilo que é o reino espiritual. O termo grego para a palavra é monai, cujo significado é habitar, permanecer. E Jesus usa esse termo habitação exatamente para ilustrar o nosso futuro relacionamento com o Pai. Ele está falando de um relacionamento com Deus no céu, um relacionamento de um filho que volta à casa do Pai. Lembra lá do pródigo? Ele estava lá perdido, e é assim que nós éramos, perdidos. E o pai ali o recebe, celebra, o adorna, e ele passa a viver de novo no paraíso. É a visão do Éden, perdido lá do Gênesis. Agora nós somos então convidados a fazer parte desse paraíso de Deus. Como crentes em Jesus Cristo, como crentes regenerados, como crentes salvos, libertos, transformados pelo poder do Evangelho, você e eu fomos selados pelo Espírito Santo. Efésios 1:13 diz o apóstolo Paulo, nesse texto ele diz o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança até ao resgate
da sua propriedade em louvor da sua glória. Nós percebemos aqui que acontece um processo. Alguém ouve o Evangelho, alguém crê nesse Evangelho, crê em Jesus, ele então é selado. Essa é a garantia. Esse texto me faz lembrar do testemunho da irmã nossa, que não é nenhum segredo, a irmã Consolação já contou algumas vezes. E ela disse que estava acometida da Covid e ia se internar. E ela dizia que olhou para o seu parente, ainda não convertido, e ela disse: ó, meu filho, eu estou indo lá para dentro. Eu não sei o que vai acontecer lá, mas uma coisa eu tenho certeza: eu tenho meu passaporte para o céu já. E você já tem seu passaporte para o céu? Essa é a pergunta dela. Você já tem seu passaporte selado, carimbado para o céu? Essa mesma pergunta vale para você, meu amigo. Você que está aqui essa noite, você que está nos ouvindo pela internet, você já tem o seu passaporte para o céu, já foi selado pelo sangue do Cordeiro e pelo Espírito Santo que te dá a certeza até aquele dia. Será que você já pode dizer, como nós cantamos no hino 108, nosso cantor cristão? Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá eu estarei, lá eu estarei. Amém, meus irmãos? Você vai estar lá? Eu quero te ver lá, eu quero te ver lá para celebrarmos aquele dia as bodas do Cordeiro. Meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus, como anda a sua perspectiva em relação ao céu? Sua existência se baseia só aqui? Seus olhos estão fitos somente aqui no mundo, nas circunstâncias difíceis, ou até mesmo nas fáceis, que muitas vezes ludibriam e voltam a olhar para as coisas terrenas? Ou seu olhar está para aquilo que é eterno, aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e nem passou pela mente humana. E isso é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero concluir com o texto de Filipenses 3, 20, 21 e 4, 1, que é extraordinário. Esse texto diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Firmes no Senhor. E eu acrescento: até que Ele venha. Até que Ele venha. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Que Deus leve a sua igreja a essa compreensão do que é eterno. Vivemos o eterno, cremos no Deus eterno, ansiarmos por esse céu de Deus, sabendo que Deus está preparando um lugar para nós ali,
para um dia nos reunirmos para estar para sempre com Ele. Amém e amém. Deus os abençoe.